Convidado neste jornal, Raimundo Delgado, professor catedrático da Faculdade de Engenharia do Porto, especialista em estruturas. Muito boa tarde. Boa tarde. Sr. Professor, este sismo ocorre num país que é muito pobre e também com muita população. Se este sismo tivesse ocorrido num país mais desenvolvido, com o tipo de estruturas, com o tipo de construções, o número de mortos teria sido inferior? Estamos a falar de um sismo com uma magnitude de 7, na escala de Richter. Seguramente que sim. É sabido que estes sismos provocam efeitos muito mais desastrosos em países pobres, e a razão tem que ver com o facto de que a engenharia sísmica, a maneira de construir os edifícios para resistirem à ação dos sismos é relativamente recente, vamos dizer, meados do século passado. O que quer dizer que todas as construções, um pouco por todo o mundo, antes dessa altura, não estão verdadeiramente preparadas para resistir à ação dos sismos. Só aquilo que é feito a partir dessa data é que tem essa capacidade. Portanto, há logo aí uma diferença. Por outro lado, também, os países mais pobres têm mais dificuldade em incluir a tecnologia mais recente de construção, processos construtivos de maior fiabilidade, que mesmo as construções que, embora não tenham uma preparação específica para a ação dos sismos, provavelmente poderiam ter um melhor comportamento. As imagens que mostram dão a entender que algumas construções que já são do meados do século passado, portanto, já no betão armado, e mesmo assim colapsaram. Muitas do período colonial francês. Muitas dessas construções do período colonial francês. Exatamente. E que, portanto, acabam por não tiveram a capacidade de se adaptar a este sismo. A reflexão também que fiz, das informações que tenho, é que, embora o Haiti esteja numa zona de grande sismicidade, aliás, uma região relativamente complexa do ponto de vista tectónico, tem várias falhas, não teve nos últimos anos assim um grande sismo comparado com este. O que quer dizer que faz com que, um pouco como acontece cá em Portugal, um grande sismo no passado, mas depois, sem haver uma grande atividade sísmica mais próxima, faz com que, do modo geral, a sociedade, quer as entidades responsáveis, quer os promotores, quer as pessoas em geral, como que se esquecem que estão numa zona de grande sismicidade. Acontece também que este sismo, que é outro fator que agrava muito a situação, é muito perto da cidade, portanto, a baixa profundidade e relativamente próximo, e que, portanto, tem movimentos à superfície da Terra muito intensos e que tornaram as coisas ainda mais complicadas. Estamos perante um sismo muito forte. Caso ocorresse em Portugal, estaríamos preparados? Quais seriam os efeitos em Portugal? Ora bem, temos que ver, intensidade sísmica 7 é uma intensidade já boa, forte. Recentemente tivemos com intensidade sísmica 6, não quer dizer que é só um pouco menos, a escala é um bocadinho diferente, mas ainda assim 6 também já é um sismo muito intenso e praticamente não houve nada. Porquê? Porque cá em Portugal foi muito longe de terra, foi no mar, este foi em terra e muito perto. Eu estou em crer que um sismo com estas características, 7, digamos, perto da cidade de Lisboa ou perto da cidade de Porto, que é menos provável, mas poderia acontecer, certamente que provocaria também estragos semelhantes, porque ainda não vi registros de movimentos à superfície, nem sei os níveis de aceleração que foram introduzidos, mas seguramente que foram muito fortes para ver os estragos produzidos e pela análise que as pessoas comentam, não é? Que sentem que foi uma espécie de fim do mundo, quase. Exatamente, um fim do mundo, de qualquer coisa violentíssimo que atacou o edifício começa a tremer todo, antes de terem percebido que é um sismo, sentem que há ali qualquer coisa de muito grave. Portanto, foi com certeza movimentos muito fortes que provocaram aqueles efeitos. Portanto, cá em Portugal também, certamente que teríamos um impacto muito importante. E temos de estar preparados para isso, porque nada nos diz que mais tarde ou mais cedo pode acontecer. Voltando ao Haiti, nesta altura continuam as operações de resgate e salvamento. A capital, Port-au-Prince, está praticamente destruída. Há que começar a construir esta cidade. O que é que deve ser feito nesta cidade? O que é que a comunidade internacional pode fazer para que situações destas sejam evitadas? Bom, portanto, o que há a fazer é mais ou menos conhecido. Tivemos, por exemplo, há um caso na Europa, foi na Itália, não é? Exatamente, que houve um sismo com muita importância, que praticamente destruiu uma cidade de características medievais, e, portanto, o que é necessário fazer de imediato
tratar de reconstruir para alojar as pessoas. Essa reconstrução tem que ser uma reconstrução rápida, foi o que lá foi feito, rápida, com a incorporação da regulamentação que hoje é razoavelmente conhecida a nível científico e já está vertida nos regulamentos dos países mais envolvidos, incluindo Portugal, e, portanto, e na regulamentação europeia. Portanto, prever edifícios que estejam cumpridos. E tanto quanto sei, por exemplo, em Itália foram feitas já dezenas de edifícios, já devem estar em serviço, com uma técnica também que é muito eficaz, que é providenciar o isolamento sísmico. Portanto, são, digamos, elementos que se colocam entre a fundação e o edifício propriamente dito e que faz com que o movimento da terra se propague de uma forma muitíssimo atenuada para os edifícios e, portanto, os edifícios não terem... Isso é possível fazer? É possível fazer, não é... já... por este mundo fora, muitos edifícios assim. Em Portugal há pelo menos o Hospital da Luz, portanto é um caso, ainda não há muito. Nas pontes já é feito um bocadinho mais. É uma tecnologia que está, digamos, a ser desenvolvida nos últimos anos. Em Itália foi uma tecnologia muito particular, que foi desenvolvida para aquele efeito e que se está a demonstrar muito eficiente, mas estou convencido que com o futuro, cada vez mais, isso poderá ser uma solução, sobretudo para como lá que se pretendia tipologias relativamente versáteis e, portanto, não havia tempo para estudar cada edifício com a sua particularidade e, portanto, uma solução eficiente para, em 9 meses, alojar aquelas pessoas todas foi conseguido dessa maneira. Por outro lado, depois, evidentemente, eu diria no Haiti, imagino que pode não haver uma regulamentação tão moderna do ponto de vista de prever, de dimensionamento sísmico das estruturas e terá, se não houver, terá que ser implementada e o que vier daqui em diante, o mesmo se diz cá em Portugal, terá que ser construído e acompanhado para que se tenha a confiança de que aquilo que vai ser construído corresponde de forma satisfatória quando houver o sismo. Professor Raimundo Delgado, muito obrigado por estas explicações e esta presença aqui em direto na RTPN. Este sismo atinge um dos países mais pobres do mundo, é uma tragédia que